Então Deus hoje, com certeza, Ele tem algo a você, a mim, porque este livro, o autor do livro de Crônicas, ele sempre vai trazer a sua, minha lembrança, como está aqui, que se você ou eu, meu Deus, se afastar do pecado, depositar a sua esperança no Messias prometido, Jesus Cristo de Nazaré, gente, e buscar a Deus de todo o coração, enquanto eu e você estamos aguardando aquilo que está para acontecer, o que? Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu quero dizer a você, gente, que este livro, ele traz revelações tão lindas, justamente para que eu e você não abra mão por ninguém ou por nada, o direito que Jesus conquistou naquela cruz, que é a salvação da tua e da minha alma. Falar nisso, gente, eu quero dizer para você algo que eu estava meditando e lendo aqui, já quero começar a falar sobre isso, para que você possa agora, junto comigo, durante esses dias, que a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Primeiras Crônicas, Segunda Crônica, você possa comigo meditar, aprender, mas colocar em prática, ok? Então veja bem, primeiro ponto, eu quero falar para vocês que aqui existe, neste livro, o Cristo revelado, existe aqui também o próprio Espírito Santo em ação. O Cristo aqui, por exemplo, ele é revelado justamente aonde você começa já do capítulo 1 até o último capítulo do livro de Segundas Crônicas. Mas olha só, Cristo aqui, ele é prefigurado em Primeiras Crônicas de forma bastante, gente, parecida com Primeiras Reis. Para quem não sabe, para quem sabe, glória a Deus. Aí você já vai ver o Cristo sendo revelado no primeiro livro de Primeiras Crônicas. Todavia, já quero deixar claro, vem uma ilusão ou uma alusão, melhor falando assim, para você compreender melhor. Vem aí uma alusão a Cristo na referência ao templo. Quando você vai lá em Primeiras Crônicas, gente, capítulo 21 e também 2 Samuel, capítulo 24. Então isso me traz à memória, gente, quando foi dado aquele momento aonde a gente sabe que foi oferecido a Deus aquele templo, aonde a nuvem do Senhor, a glória, o Shekinah do Senhor, tomou conta daquele lugar, você vai vendo o que acontece quando, olha só onde eu vou já, quando alguém recebe o Espírito Santo, quando alguém de fato entende que o Espírito Santo mora dentro de você, dentro de mim, ele se move em nós, o que não acontece? Hein? Para pensar. Que paz, que alegria. A gente sentiu o Espírito Santo. E hoje eu quero começar a falar sobre isso. Por quê? Porque eu lendo aqui, gente, refletindo, eu falei, gente, tem tanta coisa maravilhosa para compartilhar com os escolhidos de Deus, com aqueles que são também simpatizantes com a palavra. Agora, vamos pensar comigo. Gente, se houvesse, de fato, um livro que nos fornecesse uma revisão concisa, uma revisão concisa de todo o Antigo Testamento. Imagine se houvesse. Né? Bom, a boa notícia, gente, é que existe. E qual é o livro? Primeiras Crônicas e Segundas Crônicas. Eles são, na verdade, para quem não sabe, o único livro, que a gente pode ter toda uma noção de todo o plano de Deus que tem a ver com a tua salvação, com a minha salvação. Digo mais, quando você pega agora este livro que nós estamos, qual livro? O livro de Primeiras Crônicas e Segundas Crônicas. Mas você pega o livro no final, tá, dos escritos relatados no livro de Crônica, você vai achar, por exemplo, os escritos, melhor dizendo, do Antigo Testamento, e você vai ver que estes livros servem como suporte, olha o que eu vou dizer, como suporte dos livros da Bíblia, para quem não sabe, hebraica. Mas não é também uma simples revisão, não é simples revisão de outros livros históricos. Não é também, gente, simplesmente um material suplementar para Samuel e Reis. Não. A verdade tem que ser dita para a gente começar a ter gosto de ler, de aprender e pôr em prática. Eu quero dizer que, assim
como cada um dos 4 evangelhos, lembra dos 4 evangelhos? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um daqueles 4 evangelhos tem uma forma única, uma forma de teologia, e o mesmo acontece com os livros de crônicas, gente, coisa linda. Então aqui a gente já tem que parar para pensar um pouquinho. Tanto o cronista, quanto Deus e o Espírito Santo querem que eu e você possa não só ver, mas aprender, colocar em prática tudo aquilo que está sendo revelado no livro de Crônicas, primeiro livro e segundo livro. Ponto. Comece por aí. Como eu sei que é algo que vai se estender, entenda que eu não vou poder avançar muito. Então eu vou fazer como fosse hoje uma pequena introdução para que você possa, como eu, não abrir mão da revelação que Deus traz através da sua palavra. Para quem não sabe, aqueles que se considerem são de fato os eruditos, os teólogos, aqueles que têm conhecimento das cópias originais, que traz, sabe, a tradução do hebraico para várias línguas, principalmente para a nossa, em português, eles consideram que este livro, o autor, para quem não sabe, é dado a Esdras, tá? É dado a ele. Então, muitos afirmam que este livro, Crônicas, primeiro e segundo, o autor é atribuído a Esdras. Ponto. Então, o cronista, porque quando eu falar do cronista, você vai ver que eu não vou falar o nome de Esdras, eu vou falar o cronista. O cronista aqui, gente, ele escreve uma história. Olha só, ele escreve uma história. E essa história, quando ele começa a narrar ou falar, ele começa a trazer para mim, para você, algo que me chamou a atenção. Por que chamou a minha atenção? E eu pedi ao Espírito Santo, Senhor, coloque tudo que eu vou falar de uma forma que todos que vão no momento agora, como você que entrou um pouquinho depois, ou você que vai entrar agora à tarde, ou à noite, ou de madrugada, para que você compreenda que aqui tem resposta, e a resposta muitas vezes minhas nossas orações. Então o cronista escreve uma história que começa com Adão, para quem não sabe, termina, gente, na Pérsia. Ele, o cronista, por exemplo, ele cita a lei de Torá, os profetas, que na tradução seria o Neviim, os escritos de Ketubim, que fornece, por exemplo, uma visão teológica, mas uma visão teológica, gente, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que ajuda a destacar os principais temas e promessas à luz de todo o Antigo Testamento. Quando eu e você começa a ler aqui, meditar nesta palavra, saiba que o nosso melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer algo que vai te iluminar, te esclarecer. Você vai ter gosto de entender as promessas de Deus, principalmente para aqueles que amam orar, conversar com Deus. Então, quando você pega e começa agora a ministrar você mesmo, ou ministrar aqueles que Deus colocou para que você pudesse ser neste dia uma atalaia da parte do Senhor, neste livro, você, a igreja do Senhor, vão ficar muito mais convencidos da clareza das Escrituras, pois o autor aqui, ele vai te lembrar, ele vai me lembrar de se afastar de algo que sempre vai te trazer prejuízo. E muitas vezes vai te conduzir a uma morte espiritual, ou até mesmo você ficar à esquerda de Deus, que é separado completamente toda a eternidade, se você não colocar em prática o que ele aponta aqui. O que ele aponta? Ele vai apontar, vai fazer você lembrar, eu lembrar, de se afastar, de não se envolver com o pecado. E aí ele vai dizer, você deve depositar as nossas esperanças naquele que foi prometido, naquele que veio, naquele que nasceu, naquele que cresceu, naquele que ministrou, naquele que trouxe cura, naquele que traz libertação, naquele que concede você a minha salvação, o Messias, o prometido de Deus. A buscar a Deus, eu e você, a buscar a Deus de todo o coração. Começa a pegar aí, como é gostoso quando você tem de Deus essa revelação. Ou seja, ele é o nosso prometido.
E ele diz, vocês devem buscar a Deus de todo o coração, enquanto eu e você aguardamos o plano de Deus se desenrolar. Porque há muitas vidas que ainda precisam ser tocadas pelo Espírito Santo, convencidas pelo Espírito Santo, ou aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua alma. Eu não sei o que você espera, o que você busca, o que você tanto clama aí, o que tanto você está dizendo a Deus, mas saiba que aqui hoje, Deus já começa a falar que este plano pode alcançar não só você, mas toda a sua família. A Bíblia diz que quando alguém clama, quando alguém invoca o nome do Senhor, sabe, tendo a certeza, a convicção de fé, é salvo tu, é salvo a tua casa. Deus vai agir em tudo aquilo que você necessita e aquilo que tanto você precisa. O livro aqui pelo qual hoje nós vamos aqui, nesse primeiro ponto, aprender e já começar a pôr em prática, aleluia, eles traz para a gente uma revelação muito maravilhosa, gente. Por isso eu peço a você, que não perca esses dias que Deus está colocando no meu coração, de falar sobre este livro. O livro de Crônicas, olha bem, ele concentra algo que tem a ver com aqueles que almejam o Maranata. Olha bem, Senhor. O livro de Crônicas, por exemplo, ele concentra a nossa atenção nos propósitos de Deus em Cristo Jesus. O livro de Crônicas, gente, começa com uma surpreendente genealogia e nos ensina que o reinado davídico, é o meio prometido para a salvação. E não só a salvação relacionada àquele povo, mas a todos os escolhidos de Deus. Você já pode pegar e registrar Primeiras Crônicas, capítulo 1, verso 1, 3. Você vai pegar, aliás, 1 Crônica, capítulo 1, verso 1, 1 Crônica, capítulo 3 e o verso 24. Anotou? Beleza. E depois anote aí também, 1 Crônica, capítulo 17. E essas sessões pela qual estou aqui falando, ou seja, esses versículos e capítulos, vai te fazer lembrar de algo. Eu quero que você guarde isso. Vai fazer que você se lembre, todos nós, que Deus traz uma revelação aqui. Qual é? Esses versículos, esses capítulos, gente, vai fazer o povo se lembrar, principalmente, que a salvação não é apenas para os judeus, mas para todas as nações. Eita, gente! Então eu quero já, terminando esse primeiro ponto, dizendo algo para você. Deixe que esta palavra, estes livros que nós vamos hoje estar começando a aprender, 1 Crônicas, 2 Crônicas, deixe que este livro venha te ensinar, te orientar, e não só te ensinando, mas ensinando a todos aqueles que são a igreja do Senhor, que a casa de Davi também é da linhagem de Adão, alcançando, para quem não sabe, toda a raça humana. E além disso, eu quero ainda dizer que esta obra de restauração de Deus no passado, apontava para a segunda chegada do segundo Adão, que tem nome. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O Filho de Deus. Aquele que veio buscar o que se havia perdido. Aquele que veio para destruir as obras de Satanás. O seu nome é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Sim, este é o verdadeiro Rei. O nosso Rei, Senhor dos Senhores. Por isso, o livro de Crônica, ele já demonstrava aqui o objetivo do próprio Deus Pai, é enviar o seu Filho e trazer o seu Filho Jesus Cristo, pela qual se ofereceu no meu lugar, para que a gente pudesse ter o direito ao quê? A salvação, a vida eterna. Então hoje eu começo por esse primeiro ponto, dizendo que Deus tem algo para mim e para você. E Deus quer transformar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Principalmente a você, meu querido, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a você que hoje tem esse direito
Não é ontem, não é amanhã, é hoje. O dia de você entender o trabalhar de Deus, o mover de Deus, do Espírito Santo atuando e trabalhando é hoje. Como? Aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Querido, este livro traz para nós o suporte da Bíblia hebraica. Crônicas, por exemplo, fornece uma excelente abordagem para o Novo Testamento, glória a Deus. Por exemplo, começa com uma genealogia e termina com uma grande comissão de um rei para reconstruir o templo. O Evangelho de Mateus também começa com uma genealogia, olha que coisa linda, e termina com uma grande comissão, não para construir o templo, mas a trazer à tona a verdadeira igreja, onde o Espírito Santo mora. Nós somos o templo, aonde o Espírito Santo habita e mora. Querido, deixa o Espírito Santo adentrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo agir nessas áreas que você tem tanta dificuldade. Deixa ele transformar todo o seu lar, todo o seu ambiente. Por isso eu vou parar por aqui, para que amanhã a gente continue falando um pouco mais desta palavra. Eu quero que o Espírito Santo coloque sede em você, de você me acompanhar durante esses dias, de você entender como esses dois livros apontam para a sua e a minha salvação. Hoje eu te dou uma dica. Sabe aquela boa conversa? Sabe aquela oração verdadeira? Faça isso. Nós vamos chegar lá. Que Deus te abençoe. Porque eu termino agora aqui dizendo que isto que foi falado, foi relatado, o Evangelho de Mateus também começa com uma genealogia e termina com a grande comissão, não para construir o templo, mas a igreja, que é você, sou eu, somos todos nós escolhidos por aquele que sabe muito bem quem você é e quem eu sou. Hoje, eu digo a você, se você aceitar, se você colocar em prática o que nós já estamos falando aqui, haverá uma grande transformação na sua história, na sua vida, para a glória de Deus. Do que nós estamos falando? Estamos falando do livro de 1 Crônicas e vamos também incluir o segundo livro. Então, durante esses dias, Deus vai nos conduzir nesses livros, porque eu sei, gente, que aqui tem resposta para muita gente. A minha oração neste dia é que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua mente. É que o Espírito Santo venha transformar a sua vida. Que o Espírito Santo venha trazer a cura e libertação, quebrando toda barreira que foi lançada sobre a sua mente. Que a sua mente seja levada cativa à presença do Senhor. Que haja um mover durante essa semana sobrenatural, de acordo com o que a gente já está aprendendo aqui, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Que o Senhor venha agir em todas as áreas da sua vida. Quem vos fala, seu amigo de sempre, Apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém, para a glória de Deus. Shalom. Bom dia, gente.